Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui um menino, Alireza Firuja, jogador de 17 anos aí, façam 14 meses já, 17 anos e 14 meses de idade. Firuja jogando aí pela França, encarando Jan Nepomniachtchi, o vencedor do torneio de candidatos, galera. Numa partida pensada aqui, então com bastante tempo aí, 120 minutos para cada jogador, 2 horas aí para cada jogador. Chegou no lance 40, começa a ganhar 10 segundos de acréscimo por lance para jogar o final. Vamos dar uma olhada nessa partida então. A gente tem aqui o menino Firuja, abre a partida aqui com o peão do rei E4, o Nepo responde com E5, peão do rei, e temos aqui então a abertura italiana pelo Alireza Firuja. Cavalo em F6, D3, temos aqui bispo C5, todo mundo desenvolvendo as peças. O Firuja desenvolve agora aqui também com C3, D6, roque, e vamos que vamos. Aqui por enquanto lances de abertura, torre 1, A5, H3 controlando aqui a casa de G4, o bispo fica estocado lá em A7 e aqui A4 o Firuja reivindica algum espaço aí na ala da dama, H6 controlou a casa de G5, cavalo BD2, continuamos aqui em lances de teoria, lances de desenvolvimento, padrão de abertura, bispo E6, aí disputando essa diagonal de casas claras, bispo por E6, F por E6 e aqui cavalo C4. Então já colocando o cavalo num posto bacana. Esse cavalo pode manobrar aqui para casa de E3 também se ele quiser no futuro, ou pode dar suporte aqui para o bispo também em E3. E aqui a gente já tem uma posição não muito usual, né? Até antes desse lance, cavalo F1 também é um lance muito jogado. Cavalo C4, e aqui a gente já pode dizer que eles já estão saindo aí dos lances de abertura, né, padrão, e vão começar aqui realmente a pensar e calcular, né? Aqui o tempo, infelizmente o tempo nessa partida tá bugado, a gente não tem noção, eu fui procurar depois no Chessbomb também, então a gente não sabe, mas enfim, é uma partida pensada, a gente vai subentender aí que eles pensaram bastante aí nos lances. Cavalo em H5 foi jogado agora pelo Nepo, soltando ataque aí na ala do rei, bispo em E3, combatendo aí o bispo de casas escuras, bispo por E3 e aqui torre por E3, olha só, e não cavalo aqui por E3, foi a escolha aqui do Firuja, né? Rafa, mas tem algum problema cavalo aqui por E3? Nenhum, né? Não tem nenhum problema, simplesmente aqui uma escolha do jogador, do Alireza Firuja. Se você perguntar para ele, com certeza ele vai dar razões aí suficientes, talvez tenha alguma maneira melhor de combater umas ideias aqui de sacrifício lá em H3 e tudo mais. Então a torre talvez seja uma peça importante aqui para já combater a ação na coluna F. Bom, o importante é que aqui capturou de torre e agora cavalo F4 veio de qualquer maneira pelo Nepo, cavalo de C aqui em D2, então o Firuja ele quer essa casa aí pro cavalo, dama em F6, agora cavalo H2, temos aqui rei H8 e dama em F1, então o Firuja realmente fez uma formação aqui um pouco mais defensiva, né? O Nepo é um jogador de ataque muito perigoso, e o Firuja então tomou todas as precauções, protegeu bem em H3, deixou a torre para escorregar aqui na terceira horizontal, deixou os cavalos aí podendo guardar aqui a posição, tomou as precauções devidas aqui contra o Nepo. E o Nepo segue dando espaço aí para trazer mais peças pro ataque. Torre F7, cavalo de D em F3, torre de A em F8. O Nepo é um jogador agressivo. E aqui G3, o Firuja vai se defendendo do jeito que pode, tá expulsando o cavalo daí. Olha a importância da dama em F1 protegendo lá em H3, cavalo em H5 e agora torre aqui em D1. O Firuja precisa soltar um pouco o jogo, precisa dar espaço, provavelmente preparando aqui um avanço no centro. Dama em E7 foi jogado, rei G2 primeiro, trazendo mais uma proteção aqui para a casa de F3. Dama em E8 e agora a torre aqui em D2. Temos cavalo E7, dama D1. O Firuja vai tomando todos os cuidados do mundo antes aí de buscar uma ruptura de peão. Ele tem que se certificar de que não tem nenhum perigo acontecendo. A torre está aguardando em F2. O cavalo está ameaçando sair com um ataque descoberto lá para cima do cavalo do Nepo. Vai buscando aí o Firuja se segurar na posição. Cavalo G6 foi jogado. Aí uma provocação do Nepo, né? Uma provocação da Forte aqui. Você fala assim, oba, legal, vou ganhar um peão, né? Mas isso aqui não funcionaria, não foi lance jogado. Cavalo por E5 pode parecer um lance bom, né? Você fala, agora eu tô ganhando um peão. Mas depois de cavalo por E5 e dama aqui por H5 tem o tema do descoberto, né? Torre por F2 aqui e tá caindo a dama na sequência. Então a posição é perigosa, o Nepo faz a sua provocação com o cavalo G6 e o Firuja segue aí com D4. E por D4, C por D4, cavalo F6. O Nepo agora ataca aqui o peão de E4. Dama C2 trazendo mais uma proteção, também pressionando na coluna C. E5 foi jogado. Um lance curioso aqui do Nepo.
Nepo E5, né? O Nepo tá querendo atacar, isso é fato, e agora ele vai querendo ganhar espaço, joga esse E5. No entanto, talvez isso comece a trazer problemas, porque agora as pretas vão ficar com um peão isolado na coluna E depois desse E5, né? Talvez uma outra possibilidade aqui na posição fosse jogar um cavalo E7, aqui um lance assim esperando para ver o que o adversário faz, né? Depois de um cavalo G4, cavalo C6, busca um contra-jogo aí na ala da dama, cavalo por, torre por. As brancas poderiam seguir aqui com E5, né? Seria uma possível continuação aqui com chances para os dois lados, né? Mas o Nepo está com sede de ataque aqui, ele segue com E5. Temos D por E5, D por E5 e o Nepo aceita ficar com esse peão isolado aqui. Será que vale a pena? Porque agora ele vai virar um alvo aí na posição, né? Torre C3, o Firuja com o centro paralisado e a ala do rei protegida, o Firuja segue para um contra-jogo agora na ala da dama. Olha que coisa, quem estava se defendendo até agora começou a atacar aqui. Que mudança aqui de caráter na posição. C6 foi jogado aqui pelo Nepo. Mais uma vez, todo avanço de peão ele compromete um pouco. A casa de D6 fica um pouco mais enfraquecida. Aqui é difícil você achar um lance, talvez algum lance como dama E7, mais um lance aqui de espera na posição fosse uma possibilidade, simplesmente protegendo aqui em C7, deixando a estrutura de peões intacta. E seria uma possível continuação. C6 começa a reagir aqui, o Nepo começa a criar algumas fraquezas. A partida seguiu com torre D6, olha só, o Firuja imediatamente ocupa a casa enfraquecida. E agora a torre D7 propondo trocas. Torre de C em D3, torre de F em F7 protegendo a torre. E aqui cavalo em F1, o Firuja vai manobrando. Temos torre por D6, torre por D6, torre D7 aqui pelo Nepo. Torre por D7, dama por D7 e cavalo de 1 em D2. E a gente tem esse final agora. Só que agora, galera, mudou a situação. Por conta do peão isolado aqui do Nepomniachtchi, esse é um final difícil demais de defender aqui para as negras. O que está acontecendo? As pretas têm uma maioria aqui de 3 contra 2 peões na ala da dama, é verdade. Isso pode ser um perigo, mas por conta da fraqueza aqui do peão de E5, as pretas vão ter que ficar toda hora aí se protegendo. Vamos ver como é que segue. Cavalo H5 aqui pelo Nepo, rei H2, né? Então aqui o que está acontecendo? Eu não entendi. Cavalo H5, rei H2. Não dava para jogar um dama C3 aqui atacando lá em E5, né? Aqui o Nepo estava ameaçando o cavalo de H em F4, olha que interessante. E depois de G por F4, cavalo aqui por F4, rei fugindo lá para F1, dama por H3, rei E1, dama H1 seria uma possibilidade. Cavalo F1 segurando o cavalo G2, né? Então aqui o Nepo conseguiria um bom contra-jogo. Cavalo rei E2 aqui protegendo o cavalo, cavalo F4, rei E1. No mínimo o Nepo forçaria um empate aqui nesse final, né? Seria bom para ele empatar aqui com essas debilidades todas aqui da posição. Por isso o rei H2 aqui pelo Firuja. Essa turma enxerga dimensões paralelas, né? Então aqui ele já se protegeu do sacrifício do cavalo. O cavalo volta lá para F6 e agora dama C3. Agora sim o Firuja, depois de tomadas as devidas precauções, segue atacando agora duplamente aqui o peão de E5. Dama C7, o Nepo protege e agora rei G2. Não tendo mais aquela pressão em H3 e não tendo mais aquelas dois cavalos apontando para F4, o Firuja volta o rei para G2. Temos aqui C5 aqui pelo Nepo. Esse lance pode ser um problema, né? Alguns estudos mostram que aqui seria importante ficar com a dama na coluna aberta, igual as torres gostam de colunas abertas, a dama também muitas vezes precisa de uma boa mobilidade. Dama D8 talvez fosse um lance bem preciso. Depois de, por exemplo, o rei F1, aqui com ideias talvez de combater a coluna D, poderia seguir um dama D7, atacando aqui em H3, H4, dama G4, pressionando o peão central, dama C4 protegendo, dama volta para D7 e rei E2 seria uma possível continuação. As pretas estão se segurando aqui, podem ser que a longo prazo tenham problemas aqui por conta do peão isolado, mas estão se segurando. Agora, depois de C5, agora o Firuja começa a gostar, porque aqui fica difícil já de ativar essa maioria, esses peões aqui, esses 3 contra 2 aqui, é difícil criar um peão passado agora. Dama D3 foi jogada aqui pelo Firuja, cavalo E7. Temos aqui cavalo C4, um excelente lugar para esse cavalo, atacando tudo e mais um pouco. Cavalo C6 foi jogado de olho aqui na casa central, mas agora dama D6 na hora certa, o Firuja passa
passa a dama aí pela barreira que poderia existir. Dama D7 foi jogado cavalo de F por E5 e cai já o peão isolado. Finalmente caiu esse peão isolado, era questão de tempo e técnica. E o Firuja vai jogando aqui com uma maturidade impressionante pra cima do campeão do torneio de candidatos. A partida seguiu com cavalo por E5, dama por E5 e aqui dama por A4. O Nepo não quer ficar atrás no material. Dama por C5, o Firuja fala, eu quero meu peão a mais. E agora dama C2. Nós temos aqui E5 salvando o peão que estava atacado aí duas vezes com um tempo sobre o cavalo, cavalo G8 e agora dama D5. A dama protegendo o cavalo, protegendo a diagonal de casas claras, pressionando B7, pressionando A5, controlando a posição aqui o Firuja. Veja a cooperação aqui maravilhosa entre as peças aqui do Firuja, não tem uma peça desprotegida aqui na posição do Firuja. Já não acontece o mesmo na posição do Nepomniachtchi. Peão solto e por aí vai. Dama B3 foi jogado E6, avançando com o peão passado. O que é isso? B5, o Nepo vai tentando a reação. O Nepo é perigoso. O Nepo é um jogador perigoso, ele vai tentar criar um peão passado aqui na ala da dama. Dama em A8, o que é isso? Aqui exclama duas pelo Alireza Firuja aqui na posição, hein? Que é isso? Que jogador é esse? Vai pra cima aí do Nepo. Sensacional, né? O que tá acontecendo aqui? Bom, se dama toma cavalo, seria uma possível continuação. Você não tem como segurar aqui o avanço do peão, né? O cavalo aqui tá cravado, né? E aí não tem como proteger aqui o avanço. Ah, mas não dá pra dar perpétuo, nada, não dá, não tem cheque, né? Então isso aqui já seria vencedor. E se tomasse de peão aqui, então, em vez de dama? Bom, continua existindo o mesmíssimo problema e não tem como evitar aí a vitória do Firuja. Esse peão vai ser promovido. Dá pra entregar a dama, né? Mas aí vai ficar perdido de qualquer maneira. Então por isso que aqui dama 8 exclama duas aqui pelo Firuja, que frieza, rei H7, liberando agora o cavalo para poder capturar o peão, e aqui dama em E4, cheque primeiro, rei H8 e agora sim cavalo por A5, com a dama continua protegendo aqui os cheques e dando apoio para o peão passado e atacando além de tudo a dama do Nepo. Dama por B2, capturando o peão e agora E7 avançando com o peão passado e agora não tem jeito, tem que entregar o cavalo, Nepo. Cavalo por E7, dama por E7 e agora B4, o Nepo tá no jogo, ele tem um peão passado, ele vai continuar jogando, dama em E8, cheque, rei H7, dama E4, cheque, rei H8 e aqui dama D5, controlando o avanço do peão. Olha só, o cavalo e a dama segurando e aqui sempre controlando a diagonal dos cheques. Dama em A3 atacou o cavalo tá protegido, mas o Firuja acredita que é bom manobrar aqui o cavalo, por enquanto bloqueando o peão passado e preparando já para levar o cavalo para o ataque. Dama em A4 foi jogado cavalo D4, B3 continua controlado aqui pela dama e pelo cavalo, dama em E8 foi jogado, mas depois de simplesmente dama B7 aqui pelo Firuja, olha que sensacional, que técnica, que maturidade desse moleque aí nessa posição. Ian Nepomniachtchi abandona aqui a partida, o vencedor do torneio de candidatos que vai jogar o Mundial contra o Magnus Carlsen no final do ano, abandona aqui numa partida pensada contra esse menino de 17 anos e 14 meses de idade, né? Ele vai ter sempre 17 anos, o eterno menino Firuja, né? Aqui ele conseguiu essa belíssima vitória, né? Que é isso, pessoal? O que ele fez aqui nessa partida não tá escrito. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui realmente tá vindo cavalo C6, aqui o peão tá atacado. Não adianta tentar proteger o peão aqui, por exemplo, com dama F8, tá vindo cavalo C6, esse peão tá atacado duas vezes, não tem como trazer mais uma proteção para ele, não tem cheque, não dá para avançar, não resolve. Depois de, por exemplo, rei H7, cavalo por B4 simplesmente, e a gente tem um final completamente vencedor, né? O Firuja sem nenhum problema, com uma maioria ainda de 3 contra 2 na ala do rei, um cavalo a mais, sem nenhum problema, a dama controlando os cheques, não tem perpétuo, não tem nada, uma posição completamente vencedora aí pro Firuja, né? Isso, vamos dar uma olhada agora então aqui no relatório do chess.com, né? Vamos lá, a gente fica curioso. 98% de precisão aqui pro Firuja contra o Nepo, 94,7%. Pessoal, é até difícil de explicar, né? Durante a partida a gente foi comentando alguns momentos onde o Ian Nepomniachtchi poderia ter feito algo diferente. Quando ele jogou E5 e criou o peão isolado, foi um ponto de atenção. Quando ele jogou C6 foi um outro ponto de atenção, mas enfim, são pequenas imprecisões, né? Pequenos
detalhes ali da posição, e é inacreditável como que o Firuja naquela posição conseguiu ir jogando de maneira consistente, né? E a gente vê que foi de pequenos em pequenos ganhos realmente aí, e o C5 do Nepo foi realmente o lance que acabou dando pro Firuja a possibilidade de dominar a coluna D, enfim, aí o Firuja foi gostando ali da posição, né? O Nepo ainda talvez pudesse ter jogado aquele dama D8, oferecer uma resistência maior, mas de fato ali no tabuleiro é muito difícil muitas vezes de achar um lance, lembrando que esse torneio está sendo presencial, né? Partidas ali no tabuleiro físico mesmo ali, não são partidas online, né? Impressionante aqui, impressionante realmente o resultado aqui dessa partida, a vitória do menino Firuja pra cima do Nepo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez, no tabuleiro